Capítulo 412, Continente Lendário. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, YUNGQC, Bru. Porque nós não o apreendemos e arrancamos seus segredos. O jovem de vestes prateadas tinha uma personalidade forte e um brilho frio refletia em seus olhos. Ele então liberou sua aura do Ranklord verdadeiro e pressionou propositalmente as Alfeng. Tudo dentro do raio de uns 500 metros caiu em silêncio. O que o irmão mais velho Yulu disse está correto. Essa pessoa é de origem desconhecida e pode até ser um espião das outras facções. Uma pessoa que não é das 3 grandes facções, mas é capaz de entrar nas ruínas do Sagrado Roxo. Devemos interrogá-lo. Depois dessa observação, os outros discípulos do sexo masculino se levantaram e concordaram. Das pessoas presentes, excluindo Yeanil, o jovem de vestes prateadas Yulu tinha o status mais alto e liderava o outro grupo. Oh, então esta é a hospitalidade da seita espiritual da lua pura. Eu ouvi da deusa Ye que essa seita era uma seita justa que ansiava o bem. Ela também disse que iria me recomendar para se juntar à seita. Mas, infelizmente, não importa. Zhao Feng revelou uma expressão de grande desapontamento. Yulu e companhia se voltaram para Yeanil com expressões congeladas. Irmão Yulu, não interfira em meus negócios e eu também conheço a maior parte de sua história. Yeanil franziu a testa. Ela originalmente não queria proteger Zhao Feng, mas porque ele usou seu nome, ela não podia deixar de fazer nada. Afinal, os dois tinham um acordo e, se Yulu e companhia estavam sendo muito enérgicos, equivalia a não lhe dar rosto. Irmã Senhor Ye, uma vez que você tem um acordo com ele, eu naturalmente não irei interferir, mas para a segurança de meus irmãos de seita, tenho que saber sua origem e como ele entrou nas ruínas do Sagrado Roxo. A expressão de Yulu suavizou e mudou a palavra interrogatório para pergunta. Eu tenho a consciência limpa, então vá em frente e pergunte o que quiser. Zhao Feng calmamente se sentou no chão, propositalmente próximo de Yeanil e das outras garotas. Desse jeito Yulu não podia atacá-lo nem restringir sua liberdade, então ele poderia pedir o que quisesse. Yulu franziu a testa e pensou, esse pirralho não tem medo de mim. Com seu cultivo no Ranklord verdadeiro, em situações normais, quem não era respeitoso para com ele? Além do mais, sua aura do Ranklord verdadeiro pareceu ser ineficaz contra Zhao Feng. De onde você vem e como você entrou nas ruínas do Sagrado Roxo? Yulu imediatamente foi direto ao ponto. Eu venho do grande continente Pedra Azul, e sobre como entrei nestas ruínas, foi por causa de uma força poderosa que sugou tanto eu quanto o gato. As ações de Zhao Feng foram feitas com gestos exageradamente orgulhosos, especialmente quando mencionou o continente Pedra Azul. Continente Pedra Azul. Continente? O quê? Ele disse que veio de um continente. Os gênios da seita espiritual da lua pura ficaram todos atordoados. Continentes eram lugares lendários. Somente Yeanil tinha um traço de ironia em seu rosto, pois ela já tinha um certo entendimento sobre a situação de Zhao Feng. Espere. Desse continente que você veio, qual é o nível de facção e cultivo nível mais alto e conhecido? Yulu reagiu. A facção mais alta é de uma estrela e, o cultivo, reino núcleo da origem. Zhao Feng disse com um pouco de confiança. Ha 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 ha. Um sapo no fundo do poço, e ainda se atreve a dizer continente. Os gênios da seita espiritual da lua pura riram tanto que quase rolaram no chão. Como esperado, você não sabe nada. O desdém de Yulu tornou-se mais óbvio. O quê? Vocês? O que isso significa? Zhao Feng fingiu não saber de nada. Depois de perguntar a Qin Xiaoshui do pavilhão Tempestade de Neve, ele havia percebido que o continente Flor Azul no qual ele nasceu não era um verdadeiro continente. Naquela época, Qin Xiaoshui também lhe ridicularizou. Algumas pequenas ilhas se chamam de continentes, são nada mais que sapos no fundo do poço.
Agora ele deliberadamente fez uma declaração, por um lado, foi para determinar o próximo passo. Por outro, foi intencionalmente fazer com que as pessoas o desprezassem. Obviamente, essa ação de Zhao Feng se concretizou. Ouvindo que Zhao Feng veio de um continente, os gênios da seita espiritual da lua pura, obviamente, olharam para ele com desdém e desprezo. Haha, a facção mais forte de sua ilha é apenas uma facção, uma estrela, e a pessoa mais forte está apenas no reino núcleo da origem. Obviamente, não pode ser o lendário continente. Uma menina ao lado de Eanil, que achou isso engraçado, explicou. Eu não acredito nisso. Eu realmente vim de um continente, o lugar onde fui criado. Zhao Feng fingiu estar furioso e incapaz de aceitar essa realidade. Aquela garota pulou de susto antes de sorrir, isso é muito normal. Muitos nativos nas ilhas têm conhecimento limitado e pensam que o lugar onde vivem é um continente. Quando você entrar no verdadeiro mundo, você entenderá. Haha, garoto idiota, há pelo menos uma dúzia de ilhas como a sua sob o controle de nossa seita espiritual da lua pura. O grupo da seita espiritual da lua pura riu. Invisivelmente, eles tinham superioridade e olhavam para baixo ou até mesmo ignoravam Zhao Feng por causa disso. Era exatamente o que Zhao Feng queria. Se essas pessoas não se sentirem ameaçadas por ele, obviamente não seriam cautelosos e nem o restringiriam. O que você quer dizer? Quando o continente desolado se quebrou e se transformou em 1 trilhão de poeira, cada grão dele se tornou uma ilha. Além das ilhas, o mar ilimitado, incluindo o seu chamado continente e nosso arquipélago Tianlu, são todos grãos de poeira no vazio ilimitado. A menina explicou. Zhao Feng sabia um pouco sobre o continente desolado e sobre a batalha dos deuses antigos depois de ler alguns registros. Naquela época, o mundo só tinha um continente, o continente desolado que se formou a partir do caos cósmico. Cada ser que existia no continente desolado é, atualmente, uma lenda. Ping Ping. Quando o continente desolado foi mencionado, o óleo espiritual de Deus de Zhao Feng pulsou. Através de alguns fragmentos de sonhos, Zhao Feng julgou que o óleo espiritual de Deus veio dessa era. O antigo está quebrado e os deuses da era antiga mortos, eles se transformaram em trilhões de grãos de poeira. A primeira vez que essa voz apareceu, foi quando ele se integrou com o óleo espiritual de Deus, confirmando sua situação do mundo atual. Em seguida, pela resposta da amável menina, Zhao Feng compreendeu um pouco da situação do mundo exterior e até mesmo da seita espiritual da lua pura. A seita espiritual da lua pura, Palácio do Abismo Negro e Templo Demoníaco da Lua, todos eles são do arquipélago Tianlu. E estes três eram poderes absolutos no arquipélago Tianlu que comandam centenas de facções de uma estrela. Os gênios de elite, bem como os 10 melhores gênios de facções uma estrela que entraram nas ruínas do Sagrado Roxo vieram dessas três grandes facções. Isso significava que, a força por trás desses gênios tinha uma força pelo menos comparável à seita demoníaca Lua Escarlate que ultrapassou as 10 grandes facções do continente Flor Azul. Essas três grandes facções em comparação com as 10 grandes facções do continente Flor Azul, eram mais fortes do que um nível de diferença. O nível de força das facções foi dividido em estrelas que vai de 1 a 5. A diferença de força entre cada nível era como a diferença entre os céus e a terra. Uma diferença de uma estrela poderia ser dezenas ou até mesmo centenas de vezes mais forte. Por exemplo, as facções uma estrela que estavam sob a seita espiritual da lua pura eram como a relação de mestres e seus escravos. O continente Flores Azul provavelmente é uma formiga aos olhos dessas facções 2 estrelas. Apesar do sucesso de fazer com que essas pessoas olhassem para baixo sobre ele, Zhao Feng ainda sentiu uma amargura em seu coração. Se ele não tivesse entrado neste domínio de herança, mesmo vivendo por anos, provavelmente não saberia que ele ainda era um sapo no fundo do poço. Não muito tempo depois, Eulu logo desistiu de questionar Zhao Feng e perdeu completamente o interesse por ele.
Alguns dos gênios da seita espiritual da Lua Pura foram enviados para procurar tesouros em torno do misterioso desfiladeiro, enquanto outros ficaram para trás. Certo, irmã Senhorie, há uma informação muito importante que eu esqueci de lhe dizer. Lu de repente se lembrou de algo. Informação importante. Nestas ruínas, além do Salão do Tesouro, cujo lugar ainda é desconhecido, que outra informação é importante para mim? Eyanil disse. Sim. É sobre o Salão do Tesouro. O rosto de Lu apertou. De acordo com os discípulos de nossas seitas, o Salão do Tesouro já apareceu. O quê? O Salão do Tesouro, as ruínas do Sagrado Roxo apareceu. Eyanil ficou chocada e até mesmo frustrada. Salão do Tesouro. Ao ouvir isso, o coração de Zhaofeng se moveu. Ele sabia uma coisa ou duas sobre o Salão do Tesouro das ruínas do Sagrado Roxo quando questionou Qin Xiaoshui. O Salão do Tesouro era o núcleo da herança das ruínas do Sagrado Roxo, mas quase nunca apareceu em todas as vezes que as ruínas se abriram. Somente ao entrar no Salão do Tesouro, era que alguém realmente seria capaz de receber a verdadeira essência da herança. Em comparação a ele, este misterioso desfiladeiro era considerado uma erva daninha. De acordo com a experiência anterior e pelos anciões, entre 10 vezes que a herança das ruínas do Sagrado Roxo se abrir, em uma delas o Salão do Tesouro apareceria. Quanto mais forte for a linhagem dos gênios, maior as chances do Salão do Tesouro aparecer. Os belos olhos de Eyanil brilharam de forma involuntária. Em nossa geração, as linhagens bem como força dos gênios, tudo supera as gerações anteriores, e com isso, as chances do Salão do Tesouro aparecer bem altas. Maldição, alguém entrou no Salão do Tesouro antes de nós. Alguns dos presentes apertaram os dentes de ódio. Quem foi a pessoa que entrou no Salão do Tesouro das ruínas do Sagrado Roxo? Qual dos 10 grandes gênios? O irmão Senhor Lu ou Zhuangwaner do Templo Demoníaco da Lua? Eyanil parecia não estar disposta a admitir a derrota. Não foi o irmão Senhor Lu nem Zhuangwaner. Eles ainda estão nas zonas comuns das ruínas. A pessoa que entrou não é uma dos 10 grandes gênios lordes verdadeiros. Quem será então? Para realmente entrar no Salão do Tesouro antes dos 10 grandes gênios? Eyanil ficou surpresa e descrente. Porque toda vez que o Salão do Tesouro apareceu nas ruínas, foi destinado a um certo alguém. Por exemplo, mesmo que gênio que entrou no Salão do Tesouro tivesse um talento médio, pelo fato de ele ser mais adequado para as ruínas do Sagrado Roxo, ele receberia sua herança. Isso agora foi confirmado, pois aquele que entrou no Salão do Tesouro não era nenhum dos 10 grandes gênios lordes verdadeiros. Essa pessoa pode ter entrado no Salão do Tesouro, mas não é como se não tivéssemos uma chance. Zhaofeng não pôde evitar interromper. O Salão do Tesouro só aparece nas ruínas do Sagrado Roxo geralmente uma vez a cada 10 vezes. E toda vez que as ruínas se abrem, as chances do salão aparecer 2 vezes em seguida cairá em 1%. Uma menina disse com um tom sombrio. Ah! Isso não significa que nós perdemos a fortuna do Salão do Tesouro das ruínas do Sagrado Roxo. Zhaofeng não esperava por isso. A razão pela qual ele entrou no lado da seita espiritual da Lua Pura, foi com o objetivo maior de entrar no Salão do Tesouro e aproveitar a grande fortuna da herança.